A hipomania é um estado muito semelhante à mania, que nós estudamos no nosso vídeo anterior. A diferença básica é que na hipomania os sintomas se apresentam de um modo menos severo do que na mania. Na mania, esses sintomas são levados a um extremo que caracteriza o estado maníaco. Na hipomania, como a própria palavra diz, hipomania, os sintomas são os mesmos, mas apresentam uma diminuição da intensidade. Em geral, a hipomania é breve, dura menos de uma semana. Há uma mudança marcante no humor do paciente para a euforia ou a irritabilidade. As pessoas que estão em volta do indivíduo rapidamente identificam essa mudança. Alguma coisa está acontecendo ali. O indivíduo mudou de um estado de humor para um outro estado de humor. A hiperatividade, a tagarelice, a verborragia, a diminuição da necessidade de sono, um aumento excessivo da sociabilidade e uma incrível disposição para a atividade física e atividades prazerosas, né, que inclui aqui o sexo, que se não levasse o indivíduo a um comportamento de risco em relação a ele próprio e a outra pessoa, seria admirável essa performance hipomaníaca e mais ainda a performance maníaca, porque libera uma quantidade de energia para a vida sexual que de qualquer forma não é habitual ser avistada em outros contextos que não no contexto maníaco ou hipomaníaco. De qualquer forma, o prejuízo na hipomania não é tão intenso quanto nos quadros de mania, que eventualmente pode obrigar, inclusive, o paciente à internação. Um outro aspecto muito importante da hipomania é que ela não apresenta sintomas psicóticos. No DSM-4, a duração mínima de 4 dias é necessária para a confirmação do diagnóstico. 4 dias, né, com humor irritável ou eufórico, são necessários para o diagnóstico de hipomania. Os sintomas são os mesmos da mania e também exclui como hipomania aquela induzida por antidepressivos, ou seja, hipomania induzida por antidepressivo não pode ser diagnosticada como hipomania, mas pode ser uma hipomania devido ao uso de uma determinada substância. E se for devido ao uso de uma determinada substância, não pode ser diagnosticado como mania. A Catalogação Internacional de Doenças da OMS se refere apenas a vários dias como necessários para preencher o critério de hipomania. Não são 4 dias, mas vários dias. Alguns psiquiatras são de opinião que até mesmo um único dia é suficiente para se fazer o diagnóstico de hipomania, sendo a duração modal, né, de 2 dias. Então, 1 dia, 2 dias, hipomania. Nada de 4 e nada de vários dias, né? Mas 1 dia ou 2 dias serve como referência, né, conhecendo o histórico do paciente para o diagnóstico de hipomania. Os estados patológicos de elevação do humor são acompanhados de vários graus de sintomas depressivos e prejuízos funcionais, né? Mesmo na hipomania, o indivíduo pode ter prejuízo funcional importante. Os instrumentos de diagnósticos costumam separar a hipomania da mania e dos estados mistos, né? Mas é muito difícil diferenciá-los de forma confiável, como dizem alguns psiquiatras. O psiquiatra tem que ser muito atento a alguns detalhes para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, porque desse diagnóstico diferencial depende a medicação, né, a prescrição da medicação e também da terapia. Na prática clínica, o grau de incapacitação gerada pela hipomania e mais gravemente pela mania, as alterações de comportamento como a agressividade, a irritabilidade, a agitação, sintomas psicóticos na mania, não na hipomania, falta de crítica da capacidade de julgamento da realidade, característica do sintoma psicótico, além dos comprometimentos sociais e ocupacionais, o indivíduo pode se tornar incontrolável dentro do trabalho.
chamam a atenção das pessoas que estão em torno e necessita rapidamente de uma intervenção médica e psicoterápica. Os psiquiatras dizem que o que diferencia de maneira mais frequente os episódios de depressão e os de elevação do humor é a variabilidade de sintomas durante o dia, né? O indivíduo pode apresentar, né, ciclos de euforia e tristeza, né, alternados, né, durante o dia, o que faz com que as pessoas notem que algo errado está acontecendo ali. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali que precisa ser visto. O próprio indivíduo passa a vivenciar um sofrimento, né, que se torna eventualmente intolerável quando ele está deprimido. Pacientes em mania podem ter horas ou dias sem sintomas francos. E em alguns casos a elevação do humor é muito mais caracterizada como um estado de hiperatividade, né, aos estímulos que o cercam, né? Aí novamente estamos diante da dificuldade, né, do diagnóstico correto. Outros fatores também interferem para o não reconhecimento, né, da mania, da hipomania e dos estados mistos. E que outros fatores são esses? Não investigar a hipomania, confundir sintomas psicóticos com esquizofrenia, por exemplo, ou sintomas hipomaníacos com comportamentos normais. A gente pode dizer, não, mas isso é característica da pessoa mesmo, né? Sempre foi assim. Às vezes não, até às vezes parece um pouco mais triste, mas no geral sempre foi assim. E aí você tende a entender aquele comportamento como sendo um comportamento que é um traço da personalidade do indivíduo, quando na verdade é um quadro de hipomania, alternando com quadros depressivos não severos. Os psiquiatras chamam a atenção de que pacientes e familiares do paciente podem considerar a hipomania como normal e não procurar tratamento, ou mesmo esquecer de relatar, né, esses episódios anteriores quando em algum momento o paciente vai à consulta. Então é muito importante que se tenha uma atenção especial para determinados quadros hipomaníacos que mimetizam normalidade ou um traço característico da personalidade daquele indivíduo, quando se trata efetivamente de um transtorno bipolar, alternando euforia e depressão, ainda que seja numa proporção muito diferente daquela que é encontrada nos quadros maníacos.